Fala pessoal, agora vamos dar continuidade, né, porque ainda é um assunto referente à aula 2, né, que é formatando o texto, e aqui é a parte 2 daquela nossa aula, tá? E aqui, nesta aula, eu pretendo inserir, né, novas coisas que eu não passei naquela aula, tá? Então, o primeiro ponto aqui é como recuaria, né, o primeiro parágrafo, né, como recuar o primeiro parágrafo, né, aquela primeira linha, tá? Inicialmente eu vou inserir uns textos, tá? Porque tem como, a partir de um comando aqui, o LaTeX ele insere textos aleatórios, tá? Mas para isso a gente tem que vir aqui no preâmbulo, tá? E inserir esse pacote. Como é que a gente faz isso? A gente dá um barra use package, tá? E aí o pacote é o lipsum, tá? E aí a gente vem aqui no interior do nosso ambiente, né, do documento, e aí dá um barra lipsum, tá? E aí eu vou compilar. Quando eu compilo, vocês conseguem perceber que o LaTeX gerou para mim um texto aleatório, tá? Com vários parágrafos aqui. E aí eu convido vocês a perceberem que todos esses outros, né, a maioria dos parágrafos eles têm um recuo, né? A primeira linha. Só que o primeiro parágrafo ele não tem esse recuo. Dá para vocês perceberem aqui que ele não tem esse recuo. E a gente vai querer fazer isso, né? Justamente fazer isso. E aí, uma forma da gente realizar isso, né? Fazer isso é o que? A gente vamos vir aqui no preâmbulo, tá? E vamos inserir um pacote, tá? Que é o barra use package. A gente dá o barra use package, tá? E aí vai inserir o seguinte: ident first. Ele já indicou para mim aqui, ó. Ident first, tá? Tá, identificar o primeiro, né? Então, ident first. Pois bem, logo após, então a gente pode compilar aqui, esperar aqui carregar, e aí a gente percebe que já recuou, né? Realizou o recuo, né? Do, do primeiro parágrafo. Tudo bem. Só que tem uma outra forma de eu fazer isso, que é o seguinte: você pode querer determinar o quanto de recuo você quer, né? Então, eu quero 1 centímetro de recuo só, eu quero 1,25 centímetros de recuo, e aí a gente consegue fazer isso também inserindo aqui alguns detalhes no nosso preâmbulo, tá? Então eu vou dar um espaço para escrever mais embaixo e aí eu vou colocar aqui o barra set length, ele já indica set length e aí já vem com esses duas chaves, né? Esse par de chaves aqui, tá? Então o que é que acontece? Entre essa primeira chave, a gente coloca o seguinte comando: barra par indent. Ó, percebe só, par indent, tá? Indent. Vamos ver se ficou direitinho, ó. Par indent. E no segundo espaço, né, entre as chaves, a gente vai colocar o espaçamento que a gente quer. No nosso caso, eu vou botar aqui 1,25 centímetros, tá? Vai ser o espaçamento que eu desejo. Então, eu vou compilar aqui e a gente vai perceber o seguinte. Vou compilar. E aí a gente percebe que quando eu insiro, né, esse comando aqui no preâmbulo, de forma a determinar o quanto de espaçamento eu quero, eu percebo que todos os parágrafos eles
eles passam a ter o mesmo espaçamento de 1,25 centímetros, tá? Quando eu, quando eu fiz por esse método aqui, usando somente o barra e os pairs, que indent first, ele só recua o primeiro parágrafo, tá? Só que quando eu uso esse barra setlang, e aí eu, né, de modo a permitir que eu escolha o quanto de espaçamento eu quero, e aqui eu determinei 1,25 centímetros, percebe que todos os parágrafos agora estão com um recuo de 1,25, tá? Centímetros. Muito interessante, né? Então é dessa forma que a gente consegue fazer o recuo, tá? Um outro ponto que eu quero frisar também, que eu falei na aula passada, que era justamente o espaçamento entre os parágrafos, né? Você percebe aqui que nós temos vários parágrafos aqui e que eles estão muito juntos, né? Vocês conseguem perceber. E aí você quer dar um espaçamento, digamos, entre esses parágrafos. Eu dei um exemplo lá no vídeo passado, que era justamente, né, pular, né, dar um espaço e escrever duas barras, né, digitar duas barras, que também é possível, né, fazer esse espaçamento. Só que tem uma outra forma, que é o seguinte: a gente vai aqui, ó, dar um pulo aqui no preâmbulo, e aí nós escreve barra use basic, vamos adicionar um outro pacote. Ele já indicou que a gente já pode escrever use basic, e aí a gente vai colocar o comando par skip, tá? Par skip, tá? E depois, tá? Vamos compilar aqui para ver uma coisa. A gente fez o comando par skip, né? Par skip. Só que percebe uma coisa. A gente precisa determinar o quanto de espaçamento, né, a gente quer. Então a gente vai usar o mesmo comando lá, né, o setlang, indicou aqui. E aí, no setlang, o que muda é que nessa primeira chave nós vamos botar o comando barra par skip, tá? Barra par skip. E aí no segundo a gente coloca o espaçamento que a gente quer, né? Então eu quero de 1 centímetro aqui, por exemplo. Percebe que agora houve o espaçamento, né? Aconteceu o espaçamento aqui entre os meus parágrafos, tá? Muito interessante, né? Então é dessa forma que a gente faz os espaçamentos, né? Tanto o recuo dos parágrafos, bem como o espaçamento entre eles, né? Entre os parágrafos, tá? Então essa foi a nossa segunda aula, parte 2, tá? Que a gente tratou aqui sobre o recuo dos parágrafos, né? Do primeiro parágrafo, por exemplo, foi o caso, o recuo, como determinar e como eu posso escrever, né? O quanto de recuo eu quero na primeira linha e como fazer o espaçamento entre os parágrafos, né? Deixar eles mais separados entre si. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima e um forte abraço.